Olá, olá. Oi, gente. Vamos esperar. Vamos começar a nossa live já já. Tô esperando a entrada Patrícia. Esperando Mariana também. Vamos ver se Patrícia consegue entrar. Boa noite, gente. Olá, amiga, boa noite. Ei, querida. Vamos ver aqui. Peraí, deixa eu ver se Mariana já pediu também. Pronto. Olá. Ué, aceitei Mariana, mas ela não tá em... Ah, ela entrou. Entrou. Aê, Aê, olá. viva! Tudo bem? Boa noite, Mari, Boa noite. Valesca, boa noite todas. Então, gente, nós vamos hoje fazer o lançamento do livro Maria Quitéria, da coleção Mulheres Insubmissas. Mostra aí, Eu Patrícia. comi aqui. Pena que eu não tenho, né? Estou aqui no Canadá. Ainda, Aí, ainda. mas a gente vai começar, a Patrícia fazendo os agradecimentos, aí depois eu vou fazer alguns comentários e aí Mariana vai contar um pouco a história dessa mulher brasileira maravilhosa, que é nosso primeiro livro da coleção. Tá bom. Então, boa noite, obrigada, Valesca, querida. Boa noite, Valesca, Mariana, todas as pessoas que estão aqui conosco nessa live. É um prazer estar aqui, é uma alegria imensa essa noite de lançamento desse livro que foi feito, pensado, programado, projetado. Esse livro, Maria Quitéria de Jesus, uma heroína da independência, cuja autoria é da Mariana Teixeira. E eu gostaria, né, sugeri até para a Valência, a gente estava conversando ontem, de inverter a ordem e já começar com os agradecimentos, porque é um projeto grande, é um projeto que já vem, né, Valesca e eu, a gente já vem pensando nele já há pelo menos 2 anos, né, Valesca? E um projeto a gente não faz sozinha ou em dupla, a gente faz né, com várias mãos, com várias parcerias. Eu quero destacar, sobretudo, agradecer muitíssimo à turma da editora Contracorrente, especialmente, né, nas figuras das queridas Natália e Juliana, que são duas colegas que têm colaborado com, né, os trâmites desse processo todo de edição de um livro e também de divulgação depois que o livro está pronto, né? E aí, quero agradecer também à ilustradora querida Karina Werner, está aqui, fez esse livro, como vocês podem ver, a ilustração, ali a história é o ponto alto, obviamente, mas a ilustração dele ocupa um lugar de destaque, né? Karina, ela tem, como todas as companheiras e colegas que estão conosco nesse projeto, né? E esse projeto, lembrar, esse projeto ele começa a partir de um curso que eu e Valesca nós demos no ano passado, chamado Mulheres Insubmissas. Mariana participou, Milena participou, e só isso só foi possível porque tem, né, Ana Carolina Valim, está na retaguarda do Outras Bárbaras e organizando aí todo o trâmite, né, dos contratos, todo o trâmite administrativo necessário para que uma coleção como essa seja lançada e desempenhe. Então, meu muito obrigado, meu agradecimento, meu de Valesca, tenho certeza, de Mariana também, de todo mundo. E é isso. Então, Mariana, um prazer, uma alegria enorme ver esse primeiro fruto dessa coleção tão querida, a coleção Mulheres Insubmissas. Então, deixa eu só contar um pouco como surgiu a história, o projeto. Depois Patrícia vai dizer por que Maria Quitéria é a primeira mulher, né, que vai abrir a coleção. E aí Mariana vai trazer a história. Então, eu fiz um curso com Patrícia no começo da pandemia, que foi sobre as histórias das insurreições e submissões no Brasil. E a gente viu as histórias de algumas brasileiras muito desconhecidas, mas muito legais. E eu já vinha construindo também, a partir do meu trabalho sobre saúde mental e gênero, contra tecnologias de gênero. Então, a necessidade da gente criar outras possibilidades identitárias para as meninas, fora do dispositivo amoroso e materno. E aí me veio aquela ideia, era uma coisa que eu já tinha vontade de fazer, de literatura
para a criança. E aí, algum tempo depois, eu procurei Patrícia. Falei, Patrícia, vamos fazer uma coleção? E ela, nossa, eu sempre sonhei com isso. Então, foi um encontro. Daí surgiu a ideia da coleção e também aí do curso. Agora, a Patrícia pode explicar um pouco, né? Que mulheres, talvez, assim, vão participar e por que Maria Quitéria abre essa coleção. Valesca, obrigada. Nessa história dessa coleção, ela é muito interessante. Nós gastamos horas e horas e mensagens pensando todos os detalhes, né? Ela é fruto desse encontro meu e da Valesca comigo, cada uma na sua área. A Valesca é da área da saúde mental e gênero, eu trabalho na área de história, né, com revoltas, motins, sedições e história das mulheres. Então, a gente achou que faz muito sentido esse diálogo sobre incômodos. Primeiro, esse apagamento ideológico sobre a história das mulheres, né, que não é um apagamento por ausência de fontes, mas é um apagamento durante muitos anos, muitos séculos, desde o século XIX, do Brasil e em outras partes, né? A história ela é escrita predominantemente por homens, e as perguntas que eles elaboram não querem saber sobre como as mulheres, o que acontecia no passado, onde estavam as mulheres no passado, afinal elas estavam lá, né, que é o subtítulo, inclusive, de um outro livro que fala das mulheres na independência, né, que eu participei com um artigo. As mulheres estavam em todos os lugares, construindo todas as histórias, sofrendo, né, Valesca, tendo suas questões, sendo maltratadas, sendo criminalizadas, sendo masculinizadas, né? Separadas dos seus filhos, precisando romper com vários paradigmas. Então, essa coleção ela é muito um fruto disso, né? E ela tem um público infanto-juvenil, né? Porque a gente acredita muito, né, numa educação emancipadora de meninos e meninas, né, que vejam, né, como não há assimetria, né, o que há de assimétrico é a pergunta que se faz sobre o passado, né, o que há de assimétrico é o interesse sobre, né, essa história, e as mulheres sempre estiveram lá. Então, a gente acredita muito que é uma educação para emancipação, né, vai além do empoderamento, vai além, né, dessa palavra que está muito batida do letramento, mas tem a ver com isso também, né, de gênero, de representatividade na política, enfim. E o tempo atual justifica, né, a gente tem hoje 6 deputadas sendo caçadas sumariamente no Conselho de Ética, né, do Congresso Nacional. Então, é importante que tenhamos aí um material disponível e que o Estado, os municípios, né, se interessem por isso, ouçam, né, o interesse das pessoas por essas histórias. E a escolha da Maria Quitéria, em primeiro lugar, né, abrindo, né, nosso Abre Alas, é em razão do bicentenário do 2 de julho, né, que agora, 2 de julho de 2023, então, a gente tem aqui na Bahia e no resto do Brasil vários, né, eventos acontecendo no país inteiro sobre as lutas pela independência do Brasil na Bahia. Muito bom. Só para destacar, e aí vou passar a palavra para a Mariana, é que tem muitas formas de contar a mesma história. E um dos cuidados que a gente está tendo é justamente de destacar os aspectos da vida dessas mulheres esquecidas e que se realizaram fora do dispositivo amoroso e materno. Então, como é que é possível para nós, mulheres, realizarmos muitas coisas para além de sonhar só com o casamento e com a maternidade? Então, acho que isso também é importante, né? Criar esses pontos identitários. Então, passo a palavra agora para a Mariana trazer um pouco dessa história. Enfim, dar um spoilerzinho aí do livro. Olá, boa noite. Primeiramente, também agradecer a todo mundo que está também assistindo a live, agradecer a você, professora Patrícia, a professora Valesca Zanello, porque realmente para mim é uma honra participar também dessa coleção e abrir essa coleção, né, com o livro Maria Quitéria, uma heroína da independência. E, em primeiro lugar, eu destaco o nome dela, Maria Quitéria de Jesus, né, que não é Maria Quitéria de Jesus Medeiros, como eu já vi, né? Eu e Patrícia, a gente já falou tanto sobre isso, né? Assim, quanto muitas pessoas tentam, ainda hoje, masculinizar a Maria Quitéria, inclusive pelo nome, né? Então, Maria Quitéria de Jesus é o nome dela, realmente, né, de batismo,
ela vai ser uma mulher que, como tantas outras, ela ousou ser diferente do que era esperado, né, como uma mulher, né, fazer, como uma atividade feminina, como ter uma vida, né, entendida como feminina, né? Então, Maria Quitéria de Jesus, ela nasceu no Recôncavo, né, onde hoje em dia é o distrito de Maria Quitéria, mas naquela época era chamado de São José das Itapororocas. E ela nasceu no sítio do Coliseiro. Então, era uma mulher como tantas outras que veio, né, daquela região, da Bahia, e tinha sonhos, tinha aspirações que nem sempre serviam aquele ideal de uma mulher que vai se preparar para o matrimônio, de uma mulher que só vai desempenhar os papéis que eram entendidos como para uma mulher. Então é importante também que a gente destaque isso. Maria Quitéria foi uma das tantas, né, e que com certeza vocês verão nos próximos livros da coleção, que simplesmente tiveram um papel de destaque, um papel diferente do que era esperado, né? Então, Maria Quitéria de Jesus, ela nasce em 1792 e ela vai justamente nascer no Recôncavo, na Bahia, e ela vai crescer, né, nessa fazenda, né, nesse sítio. Ela vai, como muitas crianças, gostar de correr, gostar de brincar, gostar de andar a cavalo. E ela vai também, ao longo da adolescência, da juventude, aprender a atirar, a manejar armas de fogo também, né? Então, e assim, importante também falar que isso não é um indício de que ela seria muito diferente, né? Nossa, então ela já gostava de coisas de menino, né? Porque isso também seria, de novo, a gente entrar justamente nessa armadilha, né? Do gênero, né? Do que é uma tarefa de menino, do que é uma tarefa de menina, né? Então, eu acho que ler esse livro, principalmente quando a gente ainda é criança, tem inclusive dois irmãos mais novos que eu já passei para eles lerem, né? Um irmão mesmo, né? João Pedro e minha irmã Giovana, e para eles também começarem a entender a história por uma outra ótica, né? Para eles também lerem a história por agentes plurais, por exemplo, sobre a independência, para não aprenderem apenas sobre, por exemplo, a ótica do Pedro I, né? Que vai gritar independência ou morte às margens do Rio Ipiranga. Não, né? A gente tem que também ver essa história por outra ótica. Então, eu acho que aprender, por exemplo, a partir do exemplo de Maria Quitéria de Jesus, é também uma porta para se questionar, nossa, então será que só foi ela ou teve outras e outros? Né? Como é que era? Como é que foi essa guerra? Quem é que estava ali na linha de frente? Era só Maria Quitéria? Não. Né? Então, eu acho assim que ler esse livro, né, principalmente para as nossas crianças, né, vai ajudá-los a serem formados de uma forma diferente, a ter uma formação muito mais completa, muito mais complexa também, porque a nossa sociedade é assim, né? Então, e sempre foi assim. Não dá para a gente também cair naquela ideia de que as mulheres só ficavam dentro de casa, né, sem fazer nada, e que todas eram assim, né? Porque, na verdade, como a própria Patrícia Valim falou, elas estavam lá lutando, estavam lá desempenhando toda sorte de papéis, né? Então, Maria Quitéria vai crescer nessa região. No livro, a gente explica com mais detalhes tudo o que acontece na vida dela, porque são coisas incríveis, são altos e baixos, tem vários clímax assim que a gente fica uau, né? Então, corram para adquirir os seus, porque realmente é uma história assim, digna de. Nossa, isso! A gente já estava sendo spoiler. Que é uma história digna, assim, da gente até chorar, até se emocionar, né? Os altos e baixos, desde a infância, da adolescência, da vida adulta dela, né? Então, o livro está disponível para compra na loja da Editora Contracorrente, né? Eu vi que tem algumas pessoas perguntando, né? Onde é que ele está sendo vendido. Então, pelo site da loja Contracorrente, vocês encontram o livro para vender. E é um livro sensacional. Deixa eu só te fazer uma coisa que eu acho que é importante, Mariana. Claro. Tinha uma expectativa, apesar disso tudo, mas de que ela se casasse, tivesse filhos. Dá um spoilerzinho disso, que eu acho que isso é importante, porque ela rompe com isso. Rompe mesmo. Então, assim, Maria Quitéria, então, ela vai nascer nesse
contexto e vai crescer também nesse contexto rural, né? E ela vai tomar conta, né? Vai se dar conta da independência, que vai literalmente bater a sua porta. No livro a gente vai e fala, né? Tudo que acontece, né? Como que ela recebe essa notícia, que é de uma forma muito surpreendente. E aí ela vai tomar conhecimento das lutas e vai querer, né, participar disso. Se ela já tem todo o manejo com armas de fogo, sabe andar a cavalo, né, e ela quer viver uma vida diferente, ela vai em busca disso. Mas aí o pai dela vai repreendê-la. Não só o pai, a madrasta também. Que também tem uma questão ali com a madrasta. Pois é. Tem uma questão ali, né? E aí, mas ela era um projeto de vida para os homens, né? Barrado para as mulheres. Exato. Exato. E ela vai querer adentrar esse mundo proibido, né? Esse mundo que era até então vetado, né? Assim, para as mulheres. E aí, rapidamente, o seu pai falou, não, você tem que ficar em casa, você tem que se preparar para o matrimônio, esse é o seu dever. Você tem que realmente bordar, tecer. E ela estava prometida, né? Prometida é o termo que se usava na época, que o pai negociava com alguém de outra família a filha em casamento, né? Então ela estava prometida. Então não era só romper como se fosse pouco, né? Romper com o pai e com a madrasta, mas era romper com um projeto de vida que foi construído para ela, né? Pelo pai. E é isso. E ela não queria de jeito nenhum. E aí, o que ela faz, Mari? Então, ela faz simplesmente o impossível. Ela vai lutar, ela vai se disfarçar, mas enfim, antes disso, ela vai, no dia seguinte, ela vai andando a cavalo, escondida, né? Então, imagine aí, ela bem de manhã cedo, assim, quase de madrugada, saindo da casa dela e escondida com todas as suas coisas, né? E cavalgando até a casa de sua irmã, Teresa Maria, que morava ali perto, já era casada, e elas eram muito amigas. Então, ela chega na casa da irmã e ela fala, irmã, eu quero lutar a guerra. E, assim, há um relato, né, muito importante, que diz que, assim, que a irmã teria dito para Maria Quitéria que se ela já não fosse casada, que ela se juntaria a Maria Quitéria para lutar também. Para irem as duas, disfarçadas de homem, lutar na guerra. Então, assim, óbvio, é um relato, né? Mas é bom que a gente entenda que, assim, a partir desse relato, dá para a gente compreender que não só Maria Quitéria lutou na guerra, mas muitas outras mulheres também. Inclusive, a documentação fala isso, né? Então, ela vai para a casa da irmã, a irmã ajuda a Maria Quitéria a cortar os seus cabelos bem curtinhos e ela pega emprestado as roupas do seu cunhado, que se chamava Medeiros. E a identidade dele, né? E a identidade. Então, ela não só veste as roupas, as vestes masculinas. Não, ela assume uma nova identidade. E ela agora seria conhecida como Soldado Medeiros. Então, ela vai para a cachoeira, que é onde estavam organizando, né, todo o comando ali dos batalhões, e ali ela vai se alistar. E é contado que ela não é reconhecida nesse batalhão. Ela consegue se alistar, ela vai da artilharia para a infantaria como Soldado Medeiros. E ela é reconhecida desde então, né? As suas habilidades com armas de fogo, como estrategista, né? Que inclusive vai ser muito bem desempenhada ao longo das batalhas que ela vai participar, né? Então, assim, ela é muito elogiada entre os comandantes. A documentação também prova isso pra gente, né? Então, assim, é importante também, é muito importante também isso, porque a gente percebe que sim, as mulheres podem, devem, e elas desempenham papéis com destreza. Papéis que não E Mari, como femininos. Diga. Não quero te cortar, mas só para fazer um comentário Pode sobre cortar. isso, né? A quantidade de mulheres que... e na literatura brasileira a gente tem várias histórias, né, de mulheres que precisaram se travestir e só conseguiram romper com esses, né, Valesca, dispositivo amoroso e dispositivo materno, se travestindo de homem, né? Seja na literatura, seja indo para a guerra, e o preço que elas pagaram. Maria Quitéria pagou, a gente não vai falar aqui o fim, né? Mas uma partezinha, mas ela paga um preço altíssimo, né?
embora ela tenha sido condecorada pelo próprio imperador depois, né? A gente não toca nessa parte, mas a gente sabe que foi isso, não tinha como apagá-la, né, da história, porque uma mulher, né, que é condecorada pelo, né, por Dom Pedro I, você não tem como apagar. E aí o mecanismo de você invalidar a presença da mulher na guerra, porque é toda uma literatura, né, Mari? Mari fez mensagem sobre ela, e é um acúmulo de produção, né, Valesca, sobre mulher na guerra, o que significa isso. E aí a opção é masculinizá-la, né? Destacar as características quase que, enfim, míticas de uma mulher, os poderes sobrenaturais de uma mulher quando vai para a guerra. Quando não era, a gente tem o Exército das Vedetas, né? Comandado por Maria Filipa. Uma série de mulheres estão lutando e aproveitando a guerra para conquistar direitos. Isso que é importante, que é o que a Maria Quitéria tentou. Né? E aí, desculpa, eu estou dando... E quantos desses espaços ainda são barrados hoje nas mulheres? Até Mesmo em muitas corporações, né? Esse preconceito ainda não passou. Não passou. A gente está falando, ó, nós que, né, nós estamos na universidade, as três, cada uma de uma forma. A Valesca está no Canadá atualmente, né? Fazendo como professora visitante, fazendo pós-doutorado. Mas, se a gente for pegar a administração de uma universidade, quantas mulheres são reitoras hoje na universidade? Quantas somos, né? Quantas de nós estamos ocupando pró-reitoria ou pró-reitoria? Né? A gente viu agora edital de pesquisa, então assim, é uma luta que ela trava, né, em 1823, né, 22, 23, e que outras, Urânia Vanério, né, que também lá lutando pela possibilidade de abrir uma escola de ensino mútuo. Imagina, ela está preocupada com a educação das meninas em 1822. Isso é maravilhoso. Porque naquele momento elas tiveram um entendimento do que é ser emancipada. Porque é uma luta emancipatória e não é uma luta individual. Né? É uma luta para elas, né? O diálogo com a irmã que se ressalta é maravilhoso, né? E aí, eu acho que tem e aí ela vai para a guerra. Tem uma coisa importante também nisso de trazer essas histórias, que é como é que você deseja uma coisa que você não conhece. Então, criar essa possibilidade identitária é mostrar que existem outras possibilidades de realização para as meninas. Que houve muitas mulheres interessantes em áreas muito diferentes, que se realizaram, que fizeram grandes contribuições e que foram apagadas, e que a gente precisa resgatar, né? Precisa resgatar. Cada uma de nós aqui da história, Mariana tem uma história pessoal, não vem ao caso, né? Não sei que ela queira, mas assim, quando você diz assim, né, para sua família, eu quero ser historiadora, não é aceito, né, de primeira. Não é uma coisa que você... A gente acha que não, que é tranquilo. Não é tranquilo. Até hoje, a gente, né? Várias áreas, quando você vai... enfim, eu acho que essa luta, né, da Maria Quitéria, e ela é atualizada constantemente ao longo da história do Brasil, né, a quantidade de mulher que é considerada louca, que foi considerada criminosa, só porque, pelo motivo de 2 pontos, né? Não achar que a vida se resumia ao matrimônio e à maternidade, sobretudo quando a maternidade estava vinculada obrigatoriamente ao matrimônio, né? E isso é uma luta, elas sofreram demais. E a Maria Quitéria sofreu, né, mãe? Ela acaba... Enfim, não é para dar spoiler, né? Vamos Maria, deixar... eu queria te perguntar também uma coisa, porque foi seu trabalho de pesquisa de mestrado, não foi isso? Isso. Por que você escolheu Maria Quitéria? Conta um pouquinho pra gente. Então, Maria Quitéria foi assim, tal como tem um relato que ela fala assim, ela vai encontrar uma viajante inglesa chamada Maria Graham. E ela vai... Só fala um pouquinho mais alto, Mari. Desculpa. Só um pouquinho mais alto, por favor. Mais alto? Agora tá Só melhor? fala um pouquinho mais alto. Tá melhor agora? Pronto. Tá. Então, ela vai encontrar uma viajante inglesa chamada Maria Graham, né? Em um momento da vida dela, ela vai encontrar essa viajante. E ela não era só uma viajante, ela era uma escritora. Então, essa mulher, ela viajava por várias partes do mundo com seus diários de viagem e ela relatava as suas aventuras, né? E nessa ocasião, Maria Graham estava aqui no Brasil, ela encontra a Maria Quitéria e ela se deslumbra com a Maria Quitéria. E aí ela se deslumbra a tal ponto, né, de encomendar, inclusive, uma gravura da Maria Quitéria para compor o seu diário. E é nesse relato que as duas se encontram, né?
E aí elas estão na corte, né, conversando sobre a história de vida de Maria Quitéria, o que levou Maria Quitéria a agir daquela forma, a simplesmente querer ir para a guerra, né, para a linha de frente dos batalhões. E aí Maria Quitéria diz o seguinte, que ela sentiu o coração dela arder em seu peito quando ouviu as palavras do emissário. Então, assim, eu senti o meu coração arder em meu peito quando eu ouvi a história de Com Maria essa história. Quitéria contada a partir das aulas de Patrícia Valim. Não só nas aulas, foi quando eu li o livro também, né? E tem o artigo da Patrícia, Maria Quitéria vai à guerra, e aí quando eu li aquele texto, eu fiquei, meu Deus do céu, eu preciso pesquisar sobre Maria Quitéria. E assim, o mais interessante é que eu já estava desenvolvendo outra pesquisa, né? Eu já estava Era com mulher também, né, de Júnior? mulher Né? também. Mas na Mulher, antiguidade. Né? exato. Quase as matronas. Praticamente as matronas da antiguidade, né? Muito massa. Exatamente. Agora, E assim, vou fazer um destaque. Mário, te cortei ou não? Desculpa, é porque eu não estou ouvindo. Não? tá ouvindo melhor Você já tinha agora? acabado o seu relato? Massa, seu relato é massa, sempre adoro ouvir. Virginia, eu entendo, né? Muito bom. Ela tem uma pesquisa excepcional. Mariana pesquisou em arquivos ingleses, pesquisou em arquivos até irlandês, né, Mari? Mari pesquisou né, arquivos franceses. Ela fez um levantamento exaustivo sobre Maria Quitéria, vamos dizer, que esses livros eles são frutos de pesquisa, né, histórica, com a preocupação da Valesca, né, nessa construção e pensar os dispositivos, né, ampliar os dispositivos materno e amoroso. Né? Então, há todo um cuidado. O que a gente vê aqui no livro, muito bem feito pela Karina, né, volto a repetir, Karina, velha querida, ele é fruto de pesquisa durante anos. Né? Esse artigo que eu publiquei da Maria Quitéria, eu acho que, se não me engano, ele é de 2010, 2011, por aí. Tem coisa de 12 anos já, né, que a gente vem lendo, pesquisando. E Valesca também pesquisa gênero e saúde mental. E, sobretudo, pensar, né, a construção de um país, né, com menos índice, né, tentar baixar esse índice que deu um salto nos últimos anos, né, em relação à saúde mental, há muitos anos. Então, agora eu quero lembrar o seguinte, né, olha que interessante, a Maria Quitéria, ela se traveste de soldado Medeiros, ela toma para si a identidade do cunhado, mas uma vez descoberta, porque o pai não para de procurá-la, virou uma questão de honra para aquele pai, então ele vai para todos os lugares, ele entra em todos os, né, o recôncavo adentro, né, assim, ele vai para lá e encontra o batalhão no qual ela se alistou, e então, o que ele faz? Ele quer repreendê-la. E aí ele vai denunciar para o comandante, né, da tropa, dizendo, ela é uma mulher. E o comandante vira para Maria Quitéria e diz, você quem vai decidir, você que vai decidir se você quer permanecer na guerra ou voltar com seu pai. E aí ela faz o quê? Ela não só permanece na guerra, como ela comanda a tropa e ela exige para comandar a tropa que façam um saiote. Ela não quer ir como homem. Mostra aí a capa pertinho, Patrícia. Eu não sei o pra quê. Eu vou mostrar um saiote que Karina fez, que é um espetáculo. E graças às informações de Mariana, que pesquisou em várias, né, Mari, obras iconográficas. Aqui, ó. Também pesquisando. Viajou. Olha aqui, o saiote. E ela, e detalhe, né, Patrícia? Exigência dela. Então, o que significa o seguinte, ela não só foi para a guerra, como ela fez questão, e ela tinha uma noção do como isso era importante para as outras mulheres, porque ela quer estar na guerra como mulher, que eu acho que é isso, né? Agora, Mari, eu vou te pedir para você contar uma história que não está no livro, mas que faz parte, não está explicitamente no livro, mas é sobre como essa arma, ela aparece nesse livro segurando a arma. E como que ela é retratada, com essa gravura, é retratada nos livros do século XIX e XX. Mari, conta rapidamente para a gente. Valesca sabe dessa história, mas eu acho que todo mundo vai adorar essa
peculiaridade, como há um apagamento das mulheres, né? Formas muito sutis de apagamento. Quer dizer, sutis e não sutis, né? Há apagamento de várias formas. Então, o áudio tá melhor, gente? Vocês estão escutando bem? Tá. Melhorou. Estava ficando baixinho, mas melhorou agora. Pronto, tá. Então, a história dessa arma é belíssima, assim, tá? Porque, assim, Maria Quitéria, como a gente sabe, ela lutou, né, em várias batalhas, né, em várias ocasiões, inclusive isso está documentado, né? E como ela adquiriu essa arma também é bem interessante, porque não é qualquer arma, né? É uma espingarda, um Baker raiado inglês. Então, é um tipo de arma muito específico, né? Então, assim, como que ela adquiriu isso? Não é apenas um spoiler. Maria Quitéria era muito corajosa, ela era muito ousada, muito corajosa e muito forte. Então, assim, ela chegou a invadir trincheira inimiga. Imagina, trincheira é onde o pessoal fica escondido ali, né? Na hora da batalha e só levanta para atirar e para, enfim. E ela simplesmente invade uma trincheira inimiga, não só invade, ela inclusive faz prisioneiros e os leva ao acampamento brasileiro. Então, a gente tem que levar muito a sério esse espírito guerreiro da Maria Quitéria, né? Então, ela vai requerer o saiote, ela vai requerer também uma espada, ela vai ser alçada à praça de cadete, ou seja, ela vai subir também na hierarquia militar, isso é bem importante também. E ela vai ser retratada com esses artefatos, né? Com esses utensílios, né? Militares. O problema é que, assim, ao longo do século XIX, vai ser muito importante, né, de que ela não seja retratada como uma mulher, né, como uma mulher que, né, conseguiu fazer tudo isso, como uma mulher guerreira, como uma mulher que tinha algumas qualidades entendidas como masculinas, exemplo da força física, da coragem, da estratégia de guerra, né, que não eram entendidos como capacidades femininas, né, como atributos de uma mulher. Então, ela vai ser retratada muitas vezes quase que se apoiando assim, né, na espingarda dela. Quase como se fosse uma bengala. Como se fosse uma bengala. Não podia dar o exemplo, né? É uma coisa Exatamente. horrível. Sabe? E então, assim, foi também, né, fruto também de muitas conversas nossas, né, Patrícia e Valesca, assim, a gente mudar isso, né? Porque a Maria Quitéria, ela deve ser também retratada nessa posição, assim, de coragem, de força que ela desempenhou ao longo de sua vida. E essa postura não pode ser passiva, né, com relação à arma, assim, só segurando como se fosse sei lá, assim, uma bengala mesmo, né? Não, ela tem que empunhar a arma. Isso é muito importante, né? Para a gente também conseguir mudar essa imagem dela, que foi retratada ao longo de séculos, mas foi criada no XIX, né? Justamente por esse intuito. Tem uma coisa que eu acho que é importante nessa história. A Judith Butler, ela diz o seguinte, que muitas vezes a história é uma projeção do presente no passado para justificar o presente. Então, a história pode ser uma super tecnologia de gênero, no sentido de fortalecer o status quo. Então, também um dos objetivos dessa coleção é ser uma contra-tecnologia de gênero e mostrar aquilo que foi tentado, de certa maneira, se tentou esconder, trazer outra interpretação reavivada da história dessas mulheres, com tesão, com desejo, com vontade, com projeto, com esse calor no coração, né? Quando a gente se vê motivada por um projeto de vida que não é simplesmente casar e ter filho, o que não quer dizer que você não precisa, não vai casar e ter filho, não é isso, né? Mas que existe algo para além disso. Mas não só isso, né? Exatamente. Você sabe que isso que você falou da Judith Butler é super importante, porque essa é a premissa da Escola dos Análises, né? Desde 1929. Que é a história filha do seu tempo, né? E esses apagamentos, como é que eles estão operando tecnologias de gênero no presente? Então, a Maria Quitéria é retratada colocando a arma transformando a arma, que é uma arma pesada, é uma arma de linha de frente, é uma arma de comando, só para comandante, transformando-a, né, como uma bengala, é como se ela tivesse encostada num equipamento masculino. Como não é isso? Né? Porque a arma ela é um equipamento masculino, né? Ela é praticamente parte do corpo masculino, né?
E aí a Maria Quitéria se apoiando nessa arma quando ela estava segurando a arma em punho. E você tem relatos contemporâneos que falam, né, da destreza dela e mais do que destreza com as armas e a capacidade de montar, é preciso destacar que essas mulheres tiveram um papel central no sentido das estratégias militares. A Maria Quitéria, ela é a responsável por 2 batalhas que impediu que as tropas portuguesas chegassem ao Recôncavo. E o que isso fez? Junto com Maria Filipa, que impediu as tropas portuguesas chegarem no Recôncavo por água, né, pelo rio e por mar. Por que isso é importante? Porque era do Recôncavo, elas sabiam disso, que os alimentos que responsáveis pelo abastecimento da cidade de Salvador saíam do Recôncavo. Então, quando você barra, você não manda o alimento, você barra, a tropa mingua. A tropa inimiga vai minguar. E aí, elas 2 articuladas foram as responsáveis por isso. Quer dizer, você tem uma mulher que tem uma destreza técnica, né, no sentido de montar cavalo, segurar, empunhar uma arma e mais, pensar uma estratégia militar. Ela não foi condecorada por Dom Pedro à toa. Ela foi porque ela, de fato, se destacou. A gente não vai dar spoiler. Eu só vou mostrar, se vocês me autorizarem. Daqui a pouco eu vou... Olha, esse aqui é uma das últimas ilustrações sobre a Maria Quitéria. Ela, só dizer uma coisa para vocês. Ela entra na cidade, em dia 2 de julho, ao lado do comandante da tropa. Então, é isso. Não é que ela entra atrás do comandante. Ela entra, os 2 cavalos estão caminhando ao lado, e assim, não é Mari e Valesca? Não tem um contemporâneo só falando sobre isso. Você tem uma enxurrada de relatos dizendo, reconhecendo, não é, a capacidade militar dela, da Maria Quitéria de Jesus, que eu gosto, né, a importância do sobrenome, porque uma das formas, né, dessa história dos homens, veja, os homens ao longo do tempo, eles foram os responsáveis, e a maioria, né, hoje menos, mas eles operam ainda, né, no processo de conformar os arquivos, né, de selecionar os documentos que entrarão para a história, o que eles acham que é dotado de historicidade, aquilo que os análises, né, falam, e o que deve ser descartado. Via de regra, essas mulheres, elas são descartadas, elas têm as suas histórias descartadas, né? Que será, não que não né? haja como. Pois é, eles não acham importante. Né? Para eles, o que a Maria Quitéria fez e o que a Maria Filipa fez, né? O que as 2 fizeram, não são fatos importantes, né? São homens. Né? E aí, aquilo que a gente, nessa dia, a Hartmann chama de a violência original dos arquivos. É a primeira maneira de você apagar essa mulher, né? Essas mulheres. A luta por direitos e como essas mulheres usaram esses momentos de tensão, de conflito, para reivindicar lugar nessa sociedade, né, Valesca? Para dizer assim, eu não quero casar, ou pelo menos eu não quero só casar, eu quero casar com o que eu quero. Né? Eu acho que essa é uma luta delas, né? E Maria Quitéria, enfim, ela também tem esse... Mas essa não é a principal, assim. E esse apagamento fortalece essa ideia de que sempre fizeram, que sempre foi assim, que não tem como mudar. Um dos papéis da história, quando a gente faz essa releitura, é mostrar que existem outros possíveis, outras possibilidades. E é isso, né, que se tem. Então, quando se coloca lá a Maria Quitéria apoiada na arma, Frajuzinho, o que se quer é apagar essa mulher que foi poderosíssima, né? Exatamente. Essa é importante. Não fica a dica, né? Não fica a dica, né? Eu acho que é importante isso que você falou, Valesca, porque a importância de mais historiadoras mulheres, de mais cientistas nas humanidades, né? Cientistas de maneira geral em todas as áreas, porque a gente elabora outras perguntas. E é isso que, né, Mari? A Mari, ela conta um pouco, Mari, né, rapidamente, porque daqui a pouco eu quero anunciar o cupom de desconto para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui na live, que tem aí, né, uma surpresinha, 30% de desconto na compra desse livro. Daqui a pouco eu anuncio para vocês poderem adquirir lá no site da editora, né? Só comentar uma coisa, antes de passar a palavra para a Mariana, só complementando isso que você falou, né? Que a gente tem, assim, a gente tem outras perguntas e a gente se incomoda com outras coisas. É que quem está num lugar de prestígio, de privilégio,
Tipo, que mulheres sejam apagadas faz a menor O diferença. mundo tá lindo para eles, Né? A gente que luta, eles tá quando a lutando. gente estuda história e fala, uai, gente, mas cadê? Não tem uma mulher? Né? A gente vai na química, a única mulher que ganhou 2 prêmios Nobel, cadê? A gente não estuda que é uma mulher? Quer dizer, como criar esse afã, fomentar esse desejo, esse quentinho no coração, sem outros exemplos, né? Mas diga, Mari. Diga, Paty, essa pergunta. Não, para você contar rapidamente a quantidade de fonte, porque a gente diz, a gente se incomoda, a gente faz, eles elaboram cientistas, as pesquisadoras, né, as professoras, elaboram outras perguntas, porque a gente não está no lugar de privilégio. Então, quem está no lugar, como a Valesca falou, quem está no lugar de privilégio, o mundo está bom para ele, né? Tem uma ou outra draminha e tal, mas enfim, a gente está lutando por paridade, a gente está pelo menos lutando por paridade, né? E essa é uma luta, né, que no nosso entendimento, ela não é só nossa, ela é da sociedade inteira. É importante que a sociedade se engaje nesse processo. E é importante que a sociedade conheça essas histórias, né? Que meninos e meninas tenham acesso a essa história. Os meninos, para respeitarem as mulheres e suas histórias de luta, né? As nossas ancestrais, as nossas outras que vieram antes, independente, né? Enfim, que acumularam, e as meninas, né, justamente para pensar infinitas possibilidades. Quero ganhar um prêmio Nobel em astronomia, vá, é possível. Né? Eu acho que a ideia é isso, né? E que a sociedade não se incomode. Não é possível que em 2023 estejamos às voltas de uma cassação das bruxas atualizada contra 6 deputadas, porque elas estão no parlamento. E detalhe, são as deputadas mais atuantes, e não por acaso você tem a cassação, né, da caça às bruxas lá, né, da Silvia Federici, super atualizada, né, criminalizando o fato de que as mulheres estão num espaço que os homens não querem que elas estejam. É isso que a gente está falando. Né? E aí, Maris, conte pra gente a quantidade de fontes, quais são as fontes, né? A gente sabe, mas para as pessoas saberem, né, dessa pesquisa tão interessante, né? Então, um dos incômodos assim, que eu tive quando eu falei com a professora Patrícia, eu falei, Patrícia, então, eu quero largar toda a minha pesquisa, que eu tenho feito até agora, porque eu quero pesquisar Maria Quitéria, né? Então, primeiro foi isso. Estagiando, dando aula, e Patrícia falou, bora. Eu falei, bora. E um dos nossos incômodos foi esse. A gente viu vários relatos sobre a vida de Maria Quitéria. Alguns relatos diferentes de outros, e muitos, assim, que falavam, nossa, mas era a Maria Quitéria de Jesus Medeiros? Assim, poxa, mas quem é realmente essa mulher? Porque a gente está vendo várias representações diferentes, e essas representações, elas servem a uma narrativa, elas servem a um grupo específico, né? E tem algo aí que ainda não foi pesquisado. E aí foi quando a gente começou a delinear todo o projeto de pesquisa, que está me acompanhando até hoje. Já tem o quê, Paty? Acho que uns 7 anos, 8 anos que a gente está. Desde 2015, você começou a iniciação científica, né? Faz muito tempo. Faz bastante tempo. E assim, são muitas fontes, porque eu pesquiso, né, como Maria Quitéria de Jesus foi representada ao longo de 3 séculos. Então, ao longo do século XIX, XX e XXI. E as fontes são várias, né? Desde iconografias a gente contempla aquarela, gravura, pintura, escultura, né? Fontes narrativas. Então, o que as pessoas escreveram sobre Maria Quitéria, quais eram essas pessoas, né? O que os institutos, por exemplo, o Instituto Histórico e Geográfico, como é que ele vai realmente falar de Maria Quitéria, qual é o projeto, né, de Estado Nacional que está ali sendo formado, e como é que Maria Quitéria entra nele, né? Então, assim, tanto é que o título da pesquisa é esse, né, Patrícia, assim, que você colocou muito bem, de Soldado Medeiros a Maria Quitéria. Exatamente. A orientadora mandou. Ela estava entregando aqui, Valesca. É o título perfeito, não tinha como ser outro. O título perfeito. Porque, de fato, o século XIX, vai masculinizar a Maria Quitéria toda, né? Porque... E o mais interessante, né, Maria e Valesca, quando chega no 20, ela vira a nossa praticamente Frida Kahlo.
É muito bonito. O papel que você tem coletivos na época da ditadura militar, o coletivo Maria Quitéria, que é luta das mães e das irmãs e das companheiras, das pessoas, dos homens que foram encarcerados. Quer dizer, ela vira, é isso, eu acho que a história, né? Para além, né, das questões metodológicas da área, ela tem algo que nos convoca, falar dessas mulheres do passado, né, tratar dessas mulheres com crianças, é como se a gente estivesse convocando essa força, esse quentinho no coração que você e Valesca falam, e que a gente sente, né, com cada uma dessas mulheres, e cada uma das 20 mulheres dessa primeira etapa da coleção Mulheres Insubmissas, é convocar a força dessas mulheres que no final, ao final, né, no final das contas, nós fomos as responsáveis pela derrota das tiranias, assim como Maria Quitéria foi, né, derrotando as tropas portuguesas em 1823, nós, no ano passado, derrotamos aquela tirania do ano passado. Então, essa força, a força das mulheres, ela foi determinante para momentos cruciais da história brasileira. Né? E outra, o que fica claro é que essas mulheres sempre atuaram em rede. Elas estão operando em rede. E é possível que a gente opere em rede. Né? Que tenhamos uma atuação em rede dentro das nossas áreas, dentro dos nossos espaços, né? Elaborando as nossas aulas, as nossas pesquisas. Eu acho que isso que é importante. Tem um coletivo, né? Aqui que está, não sei se mais de um, Maria Quitéria, que apareceu aqui, que eu está adoro. assistindo. Eu acho que elas me mandaram até mensagem, muito queridas. Sim, todas. Estão comemorando aqui, né? Muito bom, muito obrigada pela presença. A gente está com uma presença muito massa aqui, né, no lançamento desse livro. Quero parabenizar a Mariana e também Valesca e todas de novo, porque é uma alegria muito grande fazer parte desse grupo grande, né? Não é tão pequeno, assim, quer dizer, médio, né? Somos ainda pequenas, mas vamos avançando. E contar para vocês que há um cupom, né, de desconto para quem comprar agora, durante esses minutos finais da live. Quer dizer, já estou achando que são minutos finais, né? Aonde que compra, Patrícia? As pessoas estão perguntando. Olha, vocês vão comprar no site da editora Contra a Corrente. Né? Aqui tem o link nas nossas páginas do Instagram, nas nossas publicações, mas quem não achar, eu vou dar uma dica. Coloca no Google loja Editora Contra a Corrente Maria Quitéria. Vocês vão cair no link direto do livro e aí vocês vão colocar o cupom Maria Quitéria 30 para obter o desconto de 30%. Tá? E aí dizer, né, que esse, né, Valesca, é o primeiro livro de uma coleção. O segundo já está em processo de edição. Né? Será que a gente conta ou não, Valesca? A gente faz surpresa dos livros? O que você acha? Faz surpresa. E aí tem outra live quando for a dela, a próxima. Faremos outra live, né? E a gente espera que, enfim, vocês possam adquirir esse livro, compartilhar essa história, contar, né, para as crianças, para todo mundo, que é uma história que não é só... A ideia da coleção Mulheres Insubmissas, né, do selo do Contra, que é o selo infantil da editora Contra a Corrente, é destinada para o público infanto-juvenil. Mas eu duvido que um adulto não vá ler esse livro tão bem feito, tão bem escrito, e não vá se interessar por essas histórias. E qual é a idade, Patrícia? Patrícia e Mariana, porque as pessoas perguntam, para crianças de quantos anos? A infanto-juvenil, eu tenho um filho de 12, né? Outro dia eu estava conversando com a pediatra dele, ela falou, Patrícia, você já precisa procurar um médico para adolescente, não é mais pediatra. Então, eu sei isso de cor, a partir dos 9, 10 anos, já é uma... Depende, né, da criança. Hoje em dia as crianças são muito articuladas, há um vocabulário muito bonito nesse livro, a gente tomou um cuidado com a língua também ela é uma construção histórica com recorte de gênero, a gente toma muito cuidado com as palavras, né? Não reproduzir. Poética, escreveu muito lindamente a história da Maria é poeta, mas escreve poesia, sabia disso, Valesca? Ela tem livro, inclusive. Sabia não, ela ganhou, mas eu achei poética a escrita. E ela então, há todo um cuidado, né, na formulação das ideias,
né, no final dessa história, que a gente não vai falar qual e é surpreendente, um final bem bonito mesmo, emocionante até, né? Com É certeza. isso, queridas, é muito bom estar aqui com cada um. Vocês têm perguntas? Tem, Valesca, alguma pergunta? Nos Não, acho comentários? que agora é isso. Quando tiver lançamento, a gente vai anunciar também. Provavelmente vai ter na Bahia, né? Depois, quando eu Vai estiver ter em na Brasília, Bahia, talvez fazer em Brasília também. E aí a gente vai compartilhando nos nossos, aqui no Instagram, nas nossas páginas. essas páginas. A Valesca está no Canadá, mas a gente está torcendo para ela, né? Eu sei que né, é toda uma conquista, uma batalha. Ser professora visitante, ter o reconhecimento internacional de um trabalho é super importante. Então, a Valesca está nesse momento, né? Mas agradecê-la profundamente por essa live, viu, Valesca? É muito bom. E é uma honra, um prazer compartilhar a coordenação dessa coleção. É uma alegria sempre, de verdade. Né, construir isso com vocês, que, enfim, são mulheres que eu admiro, que eu gosto muito, e que têm aí uma carreira, e a gente caminha junto, né? Juntas somos melhores e mais fortes, Tem né? gente perguntando, Patrícia, repete qual é o cupom para ter o desconto? Aqui meu celular o desconto, o cupom é Maria Quitéria, tudo junto, 30, que o desconto é de 30%. Se Tá? vocês entrarem aqui no Instagram, na Contracorrente, editora Contracorrente, vocês já conseguem achar o link para comprar o livro, tá, gente? Exatamente. Inclusive, também O link está na bio do fixado na minha editor. bio também. Isso. E tá na minha bio também, se vocês quiserem ter lá o cupom Tá Maria na sua Quitéria bio? 30. Não. E o link Não. também tá diretamente na minha bio, caso vocês também já Dá o queiram seu entrar lá. arroba, Mari. Arroba Mariana, com 2 N's, T Farias. Tá? Vocês encontram lá, fácil. Já tá só clicar ali que já vai direto. E é isso. Agora, e também para finalizar, gente, que eu sei que tem muita gente que me segue, que é da justiça, que é das políticas públicas para a educação. Já tem alguns governadores ou pessoas ligadas à educação de alguns estados que já estão fazendo parceria para adquirir o livro, para distribuir na rede pública. Então, isso também é uma boa ideia e a gente está aberta aí para essas Com parcerias. certeza. E também, assim, também só uma colocação. Eu também sou professora do Estado, concursada, e eu dou aula de história. E, assim, eu também fiz esse livro pensando nos meus queridos alunos e alunas, que inclusive eu já vi que alguns já entraram na live, e pensando também nessa formação. Porque a gente sabe que ainda, né, muitas vezes se aprende uma história da independência muito focada em certos homens, em certos agentes, em certas localidades do sul do país. Né? E que a gente deve lembrar que não, que essa história é muito maior, é muito mais complexa e é muito mais interessante, muito mais diversa do que isso. A gente precisa aprender a participação de pessoas de todas as cores, de todos os status possíveis, né? De todos os gêneros possíveis que participaram. Né? Então, ter esses livros, né, como livros paradidáticos nas escolas, nossa, vai fazer com que a formação desses estudantes e dessas, né, seja uma formação muito mais complexa, muito mais profunda. E a história do nosso país, né? E a nossa história, inclusive, né, para a Bahia, eu assim falo, gente, são os nossos antepassados. A gente está estudando a história do nosso povo. Isso é muito forte. É muito forte. Minha bateria vai cair daqui a pouco. Deixa eu ver aqui, eu tô com problema. Não sei se vocês estão me vendo bem, porque minha bateria está quase acabando aqui. Tô te vendo. Então, pronto. Mas eu acho que essa fala da Mari foi importante, porque a gente vai ter histórias de mulheres de muitos estados, ou seja, não vamos ficar só no Sudeste, né? Então, acho que isso também é importante. Ao contrário. Né? Teremos várias mulheres de vários, a gente toma esse cuidado, né, de ter uma diversidade. Eu não gosto do termo regional, inclusive, Mari sabe, né, eu discuto muito isso em sala de aula, mas de várias localidades, né, aquelas histórias situadas, histórias localizadas, da Dona Harry, que a gente gosta tanto, a gente tomou muito cuidado, né, para pensar essa diversidade, né, de histórias e de lutas, e mulheres incríveis. Eu só vou dar um spoiler de não sei se Valesca ela vai
sobre uma que até comentei até que gostaria de agradecer ao Brasil de Fato pela possibilidade de divulgar, né, o trabalho da coleção em uma entrevista. Eu comentei que um dos livros vai ser sobre uma cangaceira da cidade de Jequié, que ela monta o seu bando de cangaço antes do Lampião e da Maria Bonita. E detalhe, Maria Bonita, as pessoas dizem, ai, mas ela entrou, primeiro que ela foi, né, violentada, e depois ela entra no bando, né, do Lampião, como mulher para o Lampião. Ela tem uma função muito própria ali, ainda que lutasse, né, ela tem uma história interessante. Aquele livro da jornalista Adriana Negreiros é bem importante, eu gosto muito, inclusive. Mas a história que a gente vai contar, não vou falar o nome, mas é uma mulher que tem uma trajetória excepcional e cujo apagamento ela teve tanto destaque e ela conseguiu se destacar num lugar para além das tropas federais, que os homens do tempo dela começaram a atribuir, né, as suas capacidades, de novo, militar, né, a destreza com a arma e a montaria, atribuindo a ela qualidades fantásticas, que ela se transformava numa planta, como essa que eu tenho aqui atrás. Então, é uma história excepcional, né, para a gente pensar as formas de apagamento. E ela era casada, tinha uma filha, e ela deixa a filha então, com o marido para defender questões que eu não vou contar aqui. Fica, então, esse gostinho de quero mais da coleção Mulheres Insubmissas, cujo nome está muito bem explicado, não só pelas mulheres que serão retratadas, mas pelas mulheres que fazem parte, né, que constrói essa coleção. Então, assim, eu me despeço de todas e todos e todos e agradeço a presença de cada uma, né? A gente teve uma média aí de 130, 120, 140 pessoas na live. Isso é bem legal e é muito bom. Muito obrigada, Valesca. Obrigada, Mariana. Foi ótimo. Um beijo para a Ana, para a Karina e para todo mundo. Obrigada a vocês, Agradeço foi também. Ótimo. Obrigada, Mari, por vir aqui compartilhar a história, contar a sua história também com a Maria Quitéria, Patrícia. E é isso, gente. Muito bom. Eu que agradeço do próximo capítulo. Próximo livro a gente volta aqui. E siga Exatamente. a divulgação dos lançamentos, né? Quando for na Bahia, depois quando eu chegar em Brasília. São Paulo vai ter também? São Paulo, em pois breve. vai ter muita novidade. Um beijo, queridas. Beijo, Raíssa. Beijo, Mari. Beijo, todo mundo. Boa noite. Beijo. Obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau.